Você já deve ter acompanhado na internet, na televisão, em jornais, pesquisas eleitorais para as eleições presidenciais do ano que vem, que já dão um cenário cristalizado. O ex-presidente Lula vai ganhar a eleição, talvez o primeiro turno, o atual presidente Jair Bolsonaro não vai se reeleger e a terceira via não vai sair do papel. Mas espera aí, será que o cenário está tão cristalizado assim? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, aquele pedido que eu sempre faço, por favor se inscreva e compartilhe com seus amigos para que também conheçam o canal. Nesse vídeo eu vou comparar pesquisas eleitorais dos anos em que os presidentes foram candidatos à reeleição num espaço de tempo parecido com o nosso atual para a próxima eleição. Um ano e pouco. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. E eu vou mostrar para vocês, comparando com o resultado das urnas, que nem tudo é simplesmente um jogo jogado. Como cada instituto tem uma metodologia de pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pesquisas das eleições anteriores e vou usar o Datafolha, sempre pesquisas do Datafolha. Em pesquisas em 1998, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi candidato à reeleição, em 2006, quando o presidente Lula foi candidato à reeleição, e em 2014, quando a presidente Dilma Rousseff foi candidata à reeleição. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pesquisa que vocês estão vendo na tela foi feita no dia 14 de junho de 1998, pouquinho antes da eleição, um pouco menos de 4 meses. E no primeiro turno, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha 33% e o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, 30%, empate técnico. E esse empate técnico, ele se repetiria no segundo turno. Presidente Fernando Henrique Cardoso com 45% e o Lula com 44%. Pois bem, passados aí os 3 meses e meio da pesquisa, o resultado das urnas foi o seguinte: não teve nem segundo turno. O Fernando Henrique foi reeleito com 53% e o Lula teve 31,71% dos votos válidos. É importante destacar que eu estou só pegando os 2 primeiros colocados de todos os anos, porque são as pessoas que ou decidem a eleição no segundo turno, ou que polarizam a eleição, no caso do Fernando Henrique e do Lula em 98. É evidente que cada eleição ela tem uma particularidade. Qual foi a particularidade da eleição de 1998? Foi a primeira eleição após a aprovação da emenda da reeleição. Então foi a primeira eleição em que o presidente da República e os governadores puderam ser candidatos à reeleição. Além disso, o Fernando Henrique Cardoso, na sua campanha, ele vai no seguinte mote do Plano Real e ele fala: olha, o sucesso e a manutenção do Plano Real dependem da minha vitória. E o Lula, ele vai numa linha de que o desemprego está aumentando, que a fome está aumentando e que o Plano Real fracassou. Ele vai numa linha muito arriscada, já mais moderado do que em 89 e do que em 94, mas mesmo assim ele não consegue cativar o eleitorado. E olha que em 98 ocorre uma espécie de união das esquerdas. O vice do Lula nessa eleição é o Leonel Brizola, do PDT. E aqui entre nós, com certeza, uma vitória do Lula em 98 não seria de muito bom tom, porque Lula e Brizola provavelmente não se acertariam ali em algum momento, como depois, quando o Lula se elegeu em 2002, o Brizola rompeu com o governo federal. Um salto no tempo mostra uma pesquisa do Datafolha de 14 de dezembro de 2005. Nessa pesquisa, o então candidato à reeleição Lula tem 30% no primeiro turno e seu opositor, o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, 22%. No segundo turno, empate técnico, Lula 41% e Alckmin 40%. Bem, pouco menos de um ano depois, o resultado do primeiro turno da eleição foi Lula 48,61% e Geraldo Alckmin 41,64%. Já no segundo turno, Lula ganha com 60,83% e o Alckmin ele consegue a proeza de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então ele fica com 39,17%, logo o petista foi reeleito para um segundo mandato. É importante destacar em qual ambiente foi feita a pesquisa da Datafolha em dezembro de 2005. O Lula e o governo ainda estavam sofrendo um desgaste muito grande por causa do mensalão, da CPI do mensalão, que culminou com a queda do José Dirceu, com prisões, cassações, enfim. O mensalão, como eu já disse até em outro vídeo, foi o maior calcanhar de Aquiles da era do PT. O que aconteceu então para o Lula ter esse ressurgimento e ter uma vitória acachapante
pouco menos de um ano dessa pesquisa? A resposta é economia. A economia estava muito bem em 2006, as commodities num preço muito alto, as exportações muito altas e o poder de compra do brasileiro aumentando. E claro, sem contar também com o Bolsa Família, que beneficiou milhões de pessoas, milhões de famílias. Tudo isso, essa máquina federal, essa máquina e além da questão econômica, deram a reeleição, uma reeleição até tranquila no segundo turno para o Lula. Mais um salto no tempo e chegamos a 29 de novembro de 2013, quando o Datafolha fez uma pesquisa e o resultado foi o seguinte: Dilma Rousseff, candidata à reeleição, 42%, e Aécio Neves, ex-governador de Minas e senador na época, hoje deputado federal, com 26% no primeiro turno. No segundo turno, Dilma tinha 13 pontos na frente de Aécio, 46 para a candidata à reeleição e 33 para Aécio Neves. E aí, passados 11 meses, o resultado da eleição do primeiro turno foi esse: Dilma 41,59%, Aécio Neves 33,55%. 8 pontos de diferença. Já no segundo turno, uma eleição disputada. Aliás, a mais disputada até hoje das eleições presidenciais pós-redemocratização. Dilma Rousseff 51,64%, Aécio Neves 48,36%. Bem, o que aconteceu no caso da Dilma para ela ter essa reeleição tão apertada? Em 2013, no final de 2013, quando foi feita a pesquisa, ainda estava havendo um rescaldo das manifestações de 2013, de junho de 2013, que derrubou a popularidade da Dilma, coisa de 20, 30 pontos. Em 2014 surge a Operação Lava Jato, que começa a focar nas denúncias e no descobrimento de corrupção, principalmente na Petrobras e em demais áreas do governo federal petista. Todo esse desgaste começa a mexer na campanha eleitoral da presidente. E outra coisa, a economia em 2014 já não estava tão boa quanto nos anos anteriores. Tudo isso, somado a um sentimento de antipetismo que sempre existiu na sociedade, levam a eleição para o segundo turno mais polarizado da história, e a eleição foi disputada ali no olho mecânico, com o Aécio Neves dominando, o Aécio Neves na frente nas primeiras parciais da apuração, e a Dilma Rousseff ela só assume a dianteira quando são computados os votos do Nordeste e do Norte. Tem gente aí falando que essa eleição foi fraudada e que quem ganhou na verdade foi o Aécio Neves. Até prometeu mostrar provas aí um dia desses. Não acreditem nisso, o sistema eleitoral brasileiro é seguro. Agora, nosso último salto no tempo, vamos falar das eleições 2022. A última pesquisa da Datafolha que saiu foi feita no dia 9 de julho desse ano, 2021, e ela dá o seguinte cenário. Vou focar, como eu já disse, só nos dois primeiros candidatos. No primeiro turno, o ex-presidente Lula tem 46% e o presidente Jair Bolsonaro 25%. No segundo turno, a diferença aumenta. Lula tem 58%, Bolsonaro 31%, 10% brancos e nulos e 1% não sabe. Eu vou falar uma frase aqui muito clichê, mas é a pura verdade. Pesquisa é fotografia do momento. Neste momento, o Lula estaria eleito para um terceiro mandato na presidência da República. Só que a eleição é daqui a um ano, pouco mais de um ano. Tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Evidentemente que o Bolsonaro não está fora do jogo. Ele tem uma máquina federal nas mãos que controlam milhares de cargos, emendas, verbas, bilhões de reais, e isso pesa a favor de um candidato do governo, qualquer governo. Agora, você tem que saber utilizar essa máquina e tem que saber de que forma comunicar isso ao público de uma maneira efetiva. Será que ele está sabendo fazer? Será que esse método que ele faz, que é um método de rede social, de fake news, será que isso tá valendo a pena? Está sendo útil? Ou será que a crise econômica, o desemprego, e nós vemos aí vários casos de o número de pessoas passando fome no Brasil aumentar muito, o trato dele na pandemia da Covid-19, o que no final das contas o eleitor vai levar em consideração? Por outro lado, o ex-presidente Lula hoje é pedra, não é vidraça. Só que em algum momento da campanha eleitoral, um pouquinho antes, vai se lembrar do histórico do governo dele, do pós-governo dele, o governo Dilma, da sua prisão, dos seus julgamentos, enfim. Ele vai sofrer ali um desgaste, um ataque, é natural. O ser humano ele tem uma tendência a ter um saudosismo do passado e só lembrar as coisas boas. Então, em algum momento, as coisas não boas, as coisas ruins, as denúncias de corrupção, enfim, as falhas, os erros do governo do Lula e do governo do PT, com Dilma Rousseff,
vão ser lembrados ao eleitor. E aí, qual vai ser a lembrança que vai ficar mais forte na cabeça do eleitor? Mais uma questão, não tem espaço realmente para a terceira via, então. A terceira via vai ter um desempenho ali que não vai chegar a 10% e vai ficar entre Lula e Bolsonaro? Calma. A terceira via, ela pode ser construída sim. O candidato da terceira via tem que ser construído. Quem é o candidato da terceira via? É o Dória? É o Eduardo Leite? É o Mandetta? É o Ciro Gomes? Quem que é? A gente não sabe. Então está faltando um pouco mais de um ano, como eu já disse, para a eleição, e você não tem uma cara que defina a terceira via. Então é necessário construir essa candidatura, construir essa cara e construir um projeto. O povo, nesse momento, não está preocupado com a eleição. Quem fica ansioso vendo pesquisa eleitoral é classe política, jornalista e quem gosta de política. A eleição ainda não entrou no assunto da população. E você vai tendo ali a pandemia, você vai tendo os problemas do dia a dia, você tem as críticas ao governo, a CPI da Covid, mas eleição ainda não. Agora, vocês devem ter percebido nas pesquisas que eu mostrei que em nenhum momento o presidente candidato à reeleição está atrás numericamente de seu oponente. Só o Bolsonaro que está atrás, e nessa pesquisa e em outras também ele está muito atrás. Então, é claro que isso é um ponto divergente entre o atual cenário e os cenários anteriores. Mas, ao mesmo tempo, é muito cedo ainda para cravar um resultado ou cravar uma definição. Como eu já disse, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. O Bolsonaro vai tentar essa questão de voto impresso, voto auditável. O PT vai ter algum probleminha também. E pode acontecer o imprevisível. Uma denúncia de corrupção que altere drasticamente o cenário, ou uma notícia positiva que altere drasticamente o cenário, um candidato se afastar por motivo de saúde, falecimento, enfim. O destino às vezes prega peças. E você acha que as pesquisas eleitorais elas estão refletindo a vontade do eleitor e já estão meio que definindo o cenário? Ou não? Está muito cedo ainda e muita coisa pode acontecer. Diz aí nos comentários, comente, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.